dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de setembro de 2020, são 8 horas da manhã. O governo quer economizar 10 bi ao ano em benefícios para deficientes e idosos. Plano mira irregularidades para reduzir despesas e abrir espaço no orçamento. O governo Jair Bolsonaro, sem partido, planeja endurecer regras e revisar quase 2 milhões de benefícios destinados a idosos e pessoas carentes com deficiência. Com as medidas a serem tomadas por decreto, o governo busca uma economia que chegaria a 10 bilhões por ano. Na Jovem Pan, Covid-19, 55,2% dos brasileiros afirmam que a vacina deve ser obrigatória. Segundo o levantamento obtido com exclusividade, mesmo se não forem obrigados, 61,2% pretendem tomar a vacina e 26,9% responderam que depende de qual país será importada. No site Poder 360, eleições 2020 tem segundo maior número de vetados pela lei da ficha limpa. No UOL, Boni, guerra não é contra a imprensa ou a TV, é contra a democracia. Ele se refere à guerra de Bolsonaro. O ex-diretor-geral da Rede Globo e fundador da TV Vanguarda, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, afirmou no Roda Viva que o confronto do governo federal não é especificamente contra a televisão ou contra a imprensa, é contra a democracia. No portal Metrópolis, por maioria, o STF decide que voto impresso é inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes, relator da ação, alega que impressão viola o sigilo e a liberdade do voto. E a bancada evangélica está dividida sobre derrubar veto a perdão bilionário de Bolsonaro. Alguns parlamentares querem a derrubada, mas há um grupo que quer evitar desgastes e focar na proposta de emenda constitucional que será enviada ao Congresso Nacional, dando mais privilégios tributários aos evangélicos. E a deputada Flor de Lis, mais 5 deputados foram acusados de homicídio. 2 acabaram cassados. Ela, portanto, seria a terceira deputada na história da Câmara dos Deputados a ser cassada por homicídio. E os desafios da ONU em sua 75ª Assembleia Geral, que começa hoje. Nesta terça-feira, 15, começa a 75ª edição da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Pela primeira vez, o evento é realizado de maneira completamente remota e durante uma pandemia. E na CNN, ex-dirigentes das Farc pedem desculpas por sequestros. Foi um erro grave, dizem eles. E os Estados Unidos acusam empresas chinesas de trabalho escravo e bloqueiam importações. Fernando Henrique Cardoso e ex-presidentes latino-americanos advertem contra risco à democracia, diz o jornal Valor Econômico. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e outros 9 ex-presidentes latino-americanos assinam nesta terça uma nota conjunta em que afirmam que a pandemia de Covid-19 poderá provocar na região uma grave deterioração da democracia. No Valor ainda, seminário mostra falta de diálogo entre Maia e Guedes sobre reforma tributária. O ministro da Economia duvida de aprovação da proposta de emenda constitucional na Câmara em 30 ou 60 dias. E a ONU vê com grande preocupação o grande número de militares no governo brasileiro. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, critica a crescente presença de egressos das Forças Armadas na administração federal no Brasil. E o risco de impeachment no Correio Brasiliense seria justificativa coringa de Bolsonaro para contrariar a sua base. Sempre que ele vai tentar aprovar ou vetar alguma coisa que interessa a sua base no Congresso, o Bolsonaro diz que se não fizer aquilo, estará correndo risco de impeachment. A bancada evangélica age para derrubar veto a perdão para dívidas de igrejas.
A frente parlamentar critica veto de Bolsonaro, que alegou razões fiscais para barrar o benefício concedido a instituições religiosas. Líderes evangélicos entendem que a cobrança, além de legal, não deve ser computada no orçamento. E na Veja, o STJ terá mais uma ação bombástica contra a corrupção no Rio de Janeiro. Magistrados ouvidos pela revista Veja esperam fortes emoções nos próximos dias. No Rio de Janeiro, os vendedores no trem estão cobrando R$10 por uma cartela de cloroquina. E no Globo, a candidata a vereadora Capitã Cloroquina é eleitora de Bolsonaro, mas só tomaria o remédio em último caso. Regina Célia Sequeira, que já concorreu a deputada federal, afirma que busca um assunto em evidência para chamar a atenção dos eleitores, ou seja, enganá-los. E Ricardo Salles, o ministro que gosta de passar a boiada, prevê que incêndios só diminuirão a partir de outubro. E o governador do Rio, Wilson Witzel, segundo a Procuradoria, recebeu R$980 mil de operadores do pastor Everaldo quando ainda era juiz federal, diz a Procuradoria-Geral da República. Segundo o relato de Edson Torres, apontado como operador do pastor Everaldo, o pagamento foi feito antes da desincompatibilização de Witzel e seria uma forma de garantir que ele se mantivesse por cerca de 2 anos caso perdesse a eleição. E Celso Russomano e a agenda de Bolsonaro. Jair Bolsonaro apresentou uma agenda básica a Celso Russomano para a eleição na capital paulista. O presidente gostaria de ver o deputado do Republicanos, se ele mantiver a decisão da candidatura, defendendo bandeiras do bolsonarismo 2.0. E entidades LGBTs, diz a Folha de São Paulo, se articulam para a defesa de jovem impedido de doar sangue. Caso ocorreu em junho deste ano, após o STF considerar inconstitucional a restrição à doação de sangue por homossexuais. Juristas da Câmara pedem veto a artigo da lei das fake news para compartilhamentos em massa. Proposição obriga aplicativos a guardar mensagens encaminhadas para múltiplos usuários por até 3 meses. E a ministra dos Direitos Humanos, Damares, procurará o Google para discutir erotização infantil em vídeos no YouTube. A ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vai procurar o Google para discutir a erotização infantil em vídeos publicados no YouTube. E líderes temem que evangélicos derrubem o veto de Bolsonaro e ainda aprovem mais isenção às igrejas. Entregadores de aplicativos pressionam o Congresso por auxílio em caso de contraírem Covid-19. Lideranças defendem direito ao benefício limitado ao período da pandemia. E o governo quer corte de R$10 bilhões ao ano em benefício para deficientes e idosos. A chapa Covas Nunes é uma das poucas com 2 homens em São Paulo. Mara Gabrilli, do PSDB, teve o nome defendido por membros do PSDB, mas o prefeito preferiu privilegiar um nome da coligação. Secretários de saúde citam alívio com a efetivação de Pazuello. Receio era que Bolsonaro escolhesse um dos defensores fervorosos da cloroquina. E um senador do PT quer que o TCU suspenda acordo com os Estados Unidos sobre etanol. Jacques Wagner, do PT da Bahia, defende que a economia apresente estudos que justifiquem a medida. E, por fim, 3 dias antes do veto, Bolsonaro disse concordar com perdão às igrejas e citou ok de Paulo Guedes. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.